Sejam todos bem-vindos ao terceiro Círculo Virtual de Entretextos. De um modo especial, nós agradecemos a presença de Zé Maria Pinto, Diego Mendes Souza e Marta Cortesão. A leitura que nós iremos fazer é a leitura da Descoberta, é a leitura do Encantamento. Esses encontros, eles têm como sentido vivenciar a literatura enquanto experiência humana. E, então, que poema ou que passagens da obra de L. Ruas nos comovem ou nos tocam mais enquanto leitores. Então, essa é a perspectiva da leitura que iremos aqui realizar. Eu aproveito para fazer um parêntese e agradecer aqui a presença do nosso ilustre Roberto Mendonça, historiador, responsável de maneira desmedida, me permitam usar essa expressão, pela circulação e divulgação da obra de L. Ruas. A Roberto Mendonça, nós devemos parcela significativa dos esforços para que a obra de L. Ruas esteja sendo redescoberta e esteja circulando entre nós no momento, e nós tenhamos, como estamos fazendo agora, a felicidade de redescobrir o poeta L. Ruas. Muito obrigado pela sua ilustre presença, historiador Roberto Mendonça. Então, vamos a uma pequena biografia de Zé Maria Pinto. Zé Maria terá um pouquinho mais de tempo, porque irá fazer um panorama da obra de L. Ruas e, em seguida, comentar o poema de L. Ruas, que é o de seu Encantamento. Zé Maria Pinto é economista, possui especialização em literatura brasileira e mestrado em estudos literários, sempre pela UFAM. Por cerca de 10 anos, atuou como professor na UFAM nas seguintes disciplinas: Teoria da Literatura, Literatura Latina, Literatura Brasileira e Literatura Amazonense. Tem 20 livros publicados em gêneros diversos, entre os quais Música para Surdos e Fragmentos de Silêncio, Poesia, A História como Metáfora e Outros Ensaios Amorosos, Lira da Madrugada e a Invenção do Expressionismo em Augusto dos Anjos, O Texto Nu, Teoria Literária, em terceira edição, Urubu Albino e A Cidade Perdida dos Meninos Peixes, Infantos Juvenis, ambos em segunda edição, e Nós, Medeia, Teatro. Organizou para a Academia Amazonense de Letras os livros Auiara e Outros Poemas, de Otávio Sarmento, e Águas do Dia e da Noite, sobre a obra de Elson Farias. Como poeta, participa de várias antologias nacionais e internacionais, dramaturgo, teve ensaio de suas peças ensinadas, sendo 2 delas premiadas. Entre 1993 e 2002, editou 16 números do zine O Fingidor, cuja proposta era veicular a nova poesia amazonense, sem perder de vista a tradição. Em 2008, o zine se metamorfoseou nos blogs O Fingidor, Palavra do Fingidor e Poesia na Alcova. É membro da Academia Amazonense de Letras, 2004, congresso em 2004, e do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, congresso em 2016. Seja bem-vindo, Zé Maria, a palavra é sua. Obrigado, Dilson. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu vou falar sobre o Ruas, mas vou me omitir dos dados biográficos, porque vou deixar esse gosto para o Roberto Mendonça depois falar um pouco sobre isso, porque o Roberto, a gente diz na brincadeira que ele é o curador do padre Ruas, porque foi a pessoa que ficou, assim, por ter sido aluno do Ruas, como eu também o fui. Só que o Roberto foi aluno dele no seminário, então tem muito mais coisas a contar, tem muito mais tempo também, né, de convivência. Mas o Ruas, não podemos falar sobre ele sem a Madrugada, e aí eu preciso contextualizar. O Clube da Madrugada foi fundado em 1954, mas não foi fundado assim, pá, vamos fundar o Clube da Madrugada, não.
foi uma coisa que amadureceu ao longo de 5 anos, desde 1949, logo depois, portanto, da Segunda Guerra, quando estava uma situação, havia uma situação no Amazonas assim de puro de estagnação total, melhor dizendo, né? Então, o pessoal do Clube da Madrugada era um pessoal muito jovem na época, né? Todo mundo na casa dos 20 anos. O mais velho era me esqueci agora o nome dele, mas já estava perto de 40 anos, mas a turma toda não tinha 30 anos ainda. E então podemos dizer que foi uma reunião de jovens revoltados com aquela situação do pós-guerra, que era uma situação de total pobreza do ponto de vista econômico para o Estado. E uma pobreza que se estendia desde o início do século com a debacle da borracha, né? Mas essa é uma outra história. Então, em 1954, uma geração excepcional, e isso eu digo com lágrimas nos olhos, porque a minha geração não tem metade da capacidade daquela turma de 1954. Em 54 eu não tinha nem nascido ainda, eu lamento muito, eu queria ter nascido 20 anos antes, pelo menos, para estar lá junto com eles, né? Inclusive, eu já escrevi sobre isso, me colocando lá no meio deles como personagem, mas só ouvindo as histórias, né? Sem poder interferir, porque eu era um mero fantasma. Então, em 1954, nós temos poetas, temos prosadores, temos pintores do mais alto nível, e ninguém sabe, em sã consciência, explicar o que foi que aconteceu. Não é porque final da década de 20, início da década de 30, nasceram assim inúmeros artistas, inúmeros escritores no Amazonas que parece que veio suprir toda a deficiência da primeira metade do século. Porque nós contamos nos dedos os escritores que apareceram na primeira metade do século XX. Eles aparecem, na verdade, mais gente que vem de fora, gente que vem em busca de enriquecer com a borracha, né? Mas nascidos mesmo no Amazonas, além da Violeta Branca, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. E aí, quando chega na década de 50, aparece essa geração da qual faz parte o Luiz Ruas. Depois o Roberto pode até falar um pouco sobre essa entrada dele no clube, que não se deu em 54, mas sim no ano seguinte. Depois ele vai dizer onde ele estava em 54. E aí, já em 58, ele publica A Aparição do Clau, que é um livro que até hoje causa furor, porque é um livro com laivos neossimbolistas, mas eu digo que a poesia do Ruas, ela não é uma poesia neossimbolista apenas, ela é uma poesia absolutamente moderna, modernista, aliás, só que com um pé lá na geração de 45, ou seja, eles estavam antenados, porque a geração de 45, então, era o que havia de mais interessante na poesia brasileira, especialmente na poesia brasileira, só que era uma geração muito formalista. E o Ruas não era só um formalista, ele tinha um senso de liberdade formal também muito forte. Então, ele é um existencialista, na verdade, do ponto de vista filosófico, mas, formalmente, ele está ali muito próximo do pessoal da geração de 45, sem ser diretamente um partícipe dela, porque ele também, quando ele quer, ele chuta o pau da barraca, literalmente, para escrever uma poesia muito contemporânea ali do final da década de 50. Chegou até a fazer poesia concreta, no que, aliás, eu não vejo vantagem nenhuma, né? Mas ele fez, né, Roberto? O Roberto foi que descobriu um poema concreto dele. Em 1985, portanto, já 27 anos depois, ele publica seu segundo livro de poemas, chamado Poemeu, que eu gosto mais do que do Aparição do Clau. O Poemeu
é poesia lírica, são vários temas, tem poemas autobiográficos, inclusive, que ele chama de sonetos autobiográficos, mas que são de uma beleza ímpar, não são poemas de circunstância de jeito nenhum. E, além disso, ele escrevia crônicas, ele trabalhava na Rádio Rio Mar, que era uma rádio ligada à Igreja Católica. E, por falar em Igreja Católica, tem uma circunstância que nós não podemos omitir. O Ruas, ele era L. Ruas, do ponto de vista secular, ou seja, como homem, como cidadão, como escritor, ele era L. Ruas, mas quando ele escrevia nos organismos da igreja, nos jornais, nas revistas da igreja, ele assinava Padre Luiz. Então, eu falava que o Ruas participava, embora fosse a gente pode dizer que ele era um escritor modernista, só que não tinha nenhuma relação com o pessoal da geração, ou melhor, não tinha uma relação direta com a geração de 45. Ele tinha uma liberdade formal muito grande. Isso está demonstrado primeiro na aparição do Clau e depois em diversos poemas do Poemeu, inclusive esse que eu vou ler daqui a pouquinho. Só mais uma coisa em relação a isso, fala-se muito na religiosidade do Ruas, mas eu diria um pouco mais do que isso. Não é apenas poesia religiosa. A poesia do Ruas ela tem um caráter metafísico, porque ele transcende o interesse de uma ou de outra religião. Ele tem uma visão bem ampla da questão metafísica propriamente. O Deus dele não é o Deus católico. O Deus dele é simplesmente Deus. E eu falei ainda há pouco, né, no conteúdo do ponto de vista filosófico, existencialista e do ponto de vista formal, um neossimbolista. Eu vou só contar uma historinha tinha outras histórias para contar, mas eu vou contar esta. Eu fui aluno do Ruas de psicologia. Em algum lugar eu escrevi que foi de filosofia, mas isso não é verdade, foi psicologia mesmo, tá? E eu conto essa história aqui no prefácio do livro Cinema e Crítica Literária, que foi organizado, adivinhe por quem? Pois é, pelo Roberto Mendonça. Então, eu conto a seguinte história, né? Lá no ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras, final dos anos 70, o professor, de tez acobreada, contrastando com a branca e densa cabeleira, o cigarro sempre entre os dedos e a língua permanentemente afiada. Diziam-se coisas do mestre, no mínimo que era um padre comunista. Numa ocasião, alguém ousou tecer um comentário desairoso sobre a teologia da libertação. Se um pombo, dos muitos que voejavam errantes pelo ICHL, entrasse em sala naquele instante, eu diria que era o próprio Espírito Santo que fora assistir ao mestre, defender a luta de classes e o socialismo sob uma perspectiva cristã. Naquele momento eu lamentei não ser cristão. Aliás, por muito pouco não me converto. Mas então, sem mais delongas, que eu acho que eu já estourei o meu tempo, aí eu não, a falta de luz e de internet. Eu vou ler um poema que não é o poema da minha preferência, que, aliás, eu tenho vários, mas é um deles. E é o poema que, no entanto, para mim, é o que mais diz quem é o poeta L. Ruas. Oráculo. Ô, Zé Maria, você me permita ver se eu consigo projetar aqui o poema, tá? Perfeito. Para o pessoal acompanhar, né? Isso. Só verificar se eu consigo projetá-lo aqui. Eu havia baixado aqui ainda há pouco, mas
Acho que eu perdi. Eu vou pedir que você faça a leitura, então, tá? Tá bom. Vamos lá, então. Ok? Ok. Tenho pena, disse-me o meu Deus, daquele que é amado por mim. Tenho muita pena. Tenho pena, disse-me o meu Deus, porque aquele que eu amar jamais terá um só momento de paz. Aquele que eu mais amar jamais terá dias tranquilos, nem mesmo aos domingos ele poderá se divertir. Por exemplo, não terá aquela paz necessária que é preciso ter para passar um dia inteiro de calção num balneário e se sentir feliz. E à noite não frequentará boates, nem dancings, nem nightclubs, porque já não terá mais em si a tranquilidade inócua dos felizes. Não digo que ele não vá, isso não, ele vai, mas não como os outros vão, porque o que ele busca nessas coisas não é mais felicidade, nem prazer. O que ele quer mesmo é me encontrar em tudo isso, porque eu o amo de tal modo que ele quer me encontrar em toda parte. Aquele que eu amo, disse-me o meu Deus, fica besta que nem poeta enamorado. Me julga ver em toda parte e em todo mundo, e não se cansa nunca de me procurar. Por ele, nunca mais me largaria, nunca mais estaria longe de mim. E este desejo de estar perto de mim, sempre, é que o fere e o maltrata. Um dos que eu mais amei foi Paulo, aquele judeu nascido em Tarso. Outro que também muito amei foi Francisco, aquele nascido em Assis, na Hungria, Itália. E vocês bem sabem as tolices que fizeram. Se a causa de tudo aquilo não fosse meu amor, eu vos digo que não aprovaria o que fizeram. Não aprovaria ter Francisco brigado com seu pai, nem Paulo ter apelado tolamente para César. Isso não são coisas que um homem de bem deva fazer. Mas, enfim, o culpado fui eu, que muito amei. É por isso, disse-me o meu Deus, que eu não amo todos os homens igualmente, porque eu não sei amar de outro modo, só sei amar assim, desmedidamente. Não sei amar como amam os homens comportados, com elegância, com medida, com finesse, porque eles são feitos com medida e com limites. Mas eu sou o sem limites e o sem medidas. Por isso não amo a todos igualmente. Escolho entre muitos os que podem suportar as minhas exigências. Os mais fortes, porque depois de algum tempo ficam fracos e consumidos pelo meu amor que os devora. Eu sei, disse-me o meu Deus, que muitos gostariam que eu os amasse como amei Francisco e Paulo, mas eles não sabem muito bem o que desejam. Eu sei que eles não resistiriam ao muito amor, porque são limitados e muito fracos. Por isso, não amarei a todos igualmente, porque mesmo os mais fortes quase não resistem. Ainda hoje acho graça dos doutores, disse Deus, que querem explicar as cantigas de João da Cruz e as visões de minha Teresa d'Ávila como um simples caso de psicopatologia. Depois, disse Deus, eu mesmo quis que houvesse entre os homens e mesmo em minha igreja um certo clima de paz e de sossego, para que as coisas fossem feitas devagar, como convém que se faça entre os humanos, porque só eu sei fazer com rapidez coisas bem feitas, bem perfeitas. Mas os homens não sabem, e é preciso, por isso, dar-lhes tempo e alguma paz. Mas aqueles que eu amo perdem a paz e querem fazer tudo logo e de uma vez. E não deixam mais ninguém ficar em paz. Atrapalham mesmo os meus pontífices no governo da igreja, se eu não chego a tempo de impedir que assim o façam. Porque os meus pontífices são os meus pontífices. E eu os quero assim. Mas nem sempre os meus pontífices são meus amados também. Tenho muita pena, disse Deus, daquele que é amado por mim, porque é muito triste ver um homem pequeno, limitado, circunscrito, querendo satisfazer o meu amor ilimitado. Tenho muita pena, disse Deus, e muitas vezes também choro quando a sós ele chora, me suplica e implora para que me afaste dele. Tenho muita pena, mas não posso fazer nada por ele, senão mesmo mais amá-lo,
mesmo que não queira. Esse é o poema do Ruas, Oráculo. E sobre ele eu escrevi o seguinte: nos seus mais de 100 versos, o Oráculo é um poema que concentra uma ideia bastante simples: a relação de amor e de entrega daqueles que recebem o dom da iluminação divina. Ruas, não o sacerdote, mas o homem, procura mostrar que essa é uma relação, sobretudo, de sofrimento. É interessante que o eu lírico, que de forma simplificada identificamos como poeta, fale em nome de Deus, como se o tivesse ouvido. Disse-me o meu Deus. Na verdade, o poeta oráculo fala para si mesmo, como a justificar o seu sacrifício, o sacrifício dos votos sacerdotais. Para ser amado por Deus, é preciso merecer o seu amor. Sem negar-lhe quaisquer direitos, é facultado, mesmo ao escolhido de Deus, frequentar os prazeres do mundo. O sacerdote, assim como o artista, está sempre antenado. Um à procura de Deus, o outro em busca de motivo para a sua arte. É interessante observar a crítica que o poeta sacerdote faz à sua igreja, desfazendo a mística da infalibilidade papal. Meus pontífices não são, aliás, nem sempre os meus pontífices são meus amados também. Deus é humanizado a tal ponto que chega ao cúmulo do egoísmo quando o poeta diz: tenho muita pena, disse Deus, daquele que é amado por mim, porque é muito triste ver um homem pequeno, limitado, circunscrito, querendo satisfazer o meu amor ilimitado. Essa humanização faz parte de uma lúdica harmonia. O homem é imagem e semelhança de seu Criador. Logo, este é imagem e semelhança do homem. Um jogo de espelhos. Paulo de Tarso e Francisco de Assis, assim como o poeta João da Cruz e a visionária Teresa d'Ávila, todos eles santos da Igreja Católica, são citados por Ruas como paradigmas dos que mereceram o amor de Deus porque souberam, sobretudo, amá-lo. É curiosa a raiz etimológica desse amor desmedido, representado na palavra fanatismo, hoje pejorativa, carregada de sentido negativo, ligado à intolerância e à violência de fundo religioso. Inspirado pelos deuses, entusiasmado. Aliás, a palavra entusiasmo também foi corrompida, vulgarizada. O seu significado hoje está muito distante de sua acepção original, que, válida para poetas e profetas, procura explicar a própria condição de oráculo que ambos carregam. A poesia de L. Ruas encerra um duplo sentido, cumprindo dupla função. Transitando entre o sagrado e o profano, nos faz pensar sobre o transcendente, ao mesmo tempo em que pensamos também sobre essa atividade tão terrena e tão pouco valorizada que é o fazer poético. Muito obrigado. 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 Nós ouviremos agora a leitura de Encantamento do poeta Diego Mendes Souza, em seguida de Marta Cortesão, e eu pediria que nós tivéssemos a possibilidade de ouvir um panorama da vida de L. Ruas na pessoa do historiador Roberto Mendonça. Então, o Diego, por gentileza, vou aqui apenas declinar uma breve informação de fundo biográfico. O poeta Diego Mendes Souza é natural de Parnaíba, é um poeta premiado. O seu último livro é Velas Náufragas. Diego tem nos abrilhantado com uma sucessão de livros bem-sucedidos, em que define um projeto literário muito claro. É agradável, muito agradável, ler os poemas do Diego. Oportunamente, inclusive, nós iremos aqui ter a possibilidade de vivenciar a sua poesia aqui no Círculo, né? Então, Diego, a palavra é sua para o poema de seu encantamento.
Poema de L. Ruas e seu encantamento. Muito obrigado por sua ilustre presença. Obrigado, Dilson. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em dividir esse círculo literário com a Marta Cortesão e com o Zé Maria Pinto. E também agradeço a audição aí do poeta Hernani, da Noélia Ribeiro, do Washington, do Roberto Mendonça. Acho que esqueci alguém ou não? Não, acho que sim. Então, todos aí, comentei, né? E o poema que eu escolhi vai ao encontro do pensamento do Zé Maria Pinto. O poema se chama Apocalipse, de L. Ruas. É um dos meus Meteoros ameaçam nossos jardins. É hora de decolarmos para a infinitude do silêncio dilatado, com nossas asas de sonho, antes que a terra exploda e se escancare como a false de uma desmedida flor carnívora faminta de nossos corpos. Não mais teremos tempo de colher o fruto do nosso canto. Os meteoros ameaçam nossos campos. Os mares cobrirão nossas faces. Os vulcões ressecarão nossos ossos. As mãos, os ventres, os sexos murcharão sobre o fogo das estrelas, que cairão sobre vales e colinas. Os meteoros ameaçam nossos rios. É tempo de partirmos para o espanto desmedido do que fomos, fizemos ou cantamos. Ficará apenas o invisível traço do voo da ave indivisível que se consumiu no espaço. Apocalipse é apenas uma centelha magnífica dos belos poemas contidos na obra Poemeu, ou Meu Sentido dos Outros, de L. Ruas. Esse livro é de 1985. Ele era um poeta, um cronista, um ensaísta, um filósofo, um padre, né, que nasceu em Manaus em 1931 e morreu também em Manaus em 2000. E cabe ressaltar que Poemeu foi distinguido com o Prêmio de Poesia Governo do Estado do Amazonas, conferido em 1970 ao poeta. Ou seja, esses poemas de Poemeu foram escritos na década de 60, provavelmente, porque vieram logo depois da aparição do Crow, que é de 1959. O livro encontra-se dividido em 4 sessões. O livro que eu me refiro é o Poemeu. A primeira sessão é Pórtico, a segunda é Estudos Barroco em tom menor, a terceira, O Meu Sentir dos Outros, e Sonetos Autobiográficos. É a última parte, são sonetos belíssimos. Além do tocante poema Apocalipse, que acabei de declamar, existem 2 outros poemas de L. Ruas que muito, muito mesmo me sensibilizam. São eles O Porto, é o Relógio, e Remember, que eu gostaria, Dilson, de certa forma ler, porque é muito interessante. O Porto é o relógio. O relógio está parado, doce vestigem calhado, não marca o tempo de aqui, que o tempo já foi, já fui, nesta praia apenas sou, concha morta, azul vazio, rosa inútil, morto ser, mas quando sinto o mar, ó esperança em azul, vem despertar esta praia, então fabrico meu barco e parto, o porto é o relógio, e volto pro mar fecundo, eu, ressurgida criança, em palavras verde-azul. E o outro é Remember, por tudo que foi, por tudo que eu vi, por tudo que vi, eu estou aqui. As plantas cresceram, as tintas morreram, crianças morreram, as faces mudaram. A casa ficou mais velha e mais só, e muitos agora sorriem felizes. É bom vir aqui, lembrar o que foi, lembrar os que foram, sem ver os que estão, sem ver os que veem. Só importa os que foram, para a morte ou para viagens, só importa o que foi, para não voltar mais. Não pelo agora, não pelo já, não pelo aqui, mas por tudo que foi, por todos que foram, estou voltando aqui. Gosto sobremaneira desse tom memorialístico de L. Ruas, que vai buscar na infância e nas lembranças afetivas os desassombros da alta poesia. O grande poeta amazonense L. Ruas faz parte da minha formação enquanto intelectual. Descobri a sua literatura nas estantes da minha casa. Explico, minha avó era uma católica apostólica romana praticante,
e fazia inúmeras viagens a São Luís do Maranhão. E uma dessas viagens, acertadamente, ela encontrou em algum sebo lá da Ilha do Amor os 2 livros de poemas de L. Ruas, Aparição do Clau e Poemeu, que ficaram instalados em mim. Quer dizer, é um poeta que é me íntimo há muito tempo, desde a infância eu acompanho L. Ruas. É um poeta da minha admiração e, além disso, eu acredito na força do destino. Já na juventude, eu travei amizade com o grande Jorge Tufi, foi meu amigo, a Astrid Cabral, que é minha amiga também, e que sempre foram extraordinários amigos pessoais, com quem convivi, inclusive na Parnaíba, a minha cidade natalícia aí no Piauí. Hoje eu vivo no Acre. E através dos depoimentos de ambos, de Jorge Tufi e de Astrid Cabral, eu guardo as melhores impressões do Padre L. Ruas. E escolhi essa peça literária Apocalipse, amparado pela atualidade dos temas bíblicos e pela simbologia acerca do tempo. Ou seja, Apocalipse vem do grego, e significa revelação. Poesia, para mim, como poeta, é a suprema revelação. É o toque mais profundo nos ensinos da alma humana. A escritura do último livro da Bíblia, Apocalipse, decifrada ao evangelista João, foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, já na era cristã, em uma pequena ilha da Grécia, lá chamada Patmos, em pleno mar Egeu. E nos versículos iniciais do Apocalipse, no texto bíblico, vem um versículo que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E parafraseando esse versículo inicial do Apocalipse de João, que creio ser a passagem poética da Bíblia Sagrada, mais bonita ao lado aí dos cânticos amorosos do rei Salomão, eu diria que bem-aventurado aquele que lê L. Ruas e os que ouvem os versos metafísicos e luminosos desse padre profético e guardam as imagens por ele promovidas, porque a beleza está próxima. O poema de L. Ruas é de uma inteligência infinita, por meio de uma anáfora, de uma repetição proposital e sequenciada em 3 versos. O eu lírico nos arremessa ao passado e nos direciona para o futuro, constituindo uma explosão de sensações. Os meteoros ameaçam nossos jardins. Os meteoros ameaçam nossos campos. Os meteoros ameaçam nossos rios. Ora, os meteoros, no texto de L. Ruas, nada mais são do que rastros luminosos. Não estão para o espanto medonho, ou seja, para o medo do divino, mas para o arrebatamento da imagem poética. O eu lírico é uma alma de rio que se acostumou a comer peixe d'água doce, que é excelente componente proteico para a sanidade mental. Meteoro é um fenômeno no céu. A poesia de L. Ruas é uma febre na terra. Suas palavras chovem sobre nós com entusiasmo, como bolas de fogo imagéticas. As mãos, os ventos, os sexos murcharão sobre o fogo das estrelas, que cairão sobre vales e colinas. O poeta L. Ruas dividiu seu poema em 3 blocos, e nesse corpo da linguagem da alegoria, L. Ruas exalta o presente. É hora de decolarmos para a infinitude do silêncio dilatado, com nossas asas de sonho, antes que a terra exploda e se escancare como a false de uma desmedida flor carnívora faminta de nossos corpos. L. Ruas dilata o horizonte e premedita também o porvir, com as ocorrências cabalísticas de um predestinado fim de tudo. Os mares cobrirão nossas faces, os vulcões ressecarão nossos ossos, as mãos, os ventos, os sexos murcharão sobre o fogo das estrelas, que cairão sobre vales e colinas. E encerra com a memória do passado. É tempo de partirmos para o espanto desmedido do que fomos, fizemos ou cantamos. Chama minha atenção essa litania sublime que nos mergulha não no fim do mundo, mas na esperança e na certeza de tempos melhores. Vimos a nuvem de gafanhotos recentemente, vimos a destruição pela brutalidade cativa da própria natureza, vimos a pandemia com o coronavírus. Este poema Apocalipse é atual, porque é da constituição inerente aos grandes poetas, a vidência. A poesia é assim magia e encantamento. Veja o poema Apocalipse de L. Ruas
como um hino de amor ao ser humano. Não esqueçamos que L. Ruas era um padre, ou seja, ele agregava ao seu pensamento fluvial dois elementos incríveis, a sanidade e a profecia, a que lida como insanidade. E disse João, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia, esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles, eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. E refaz L. Ruas, em seu poema Rosa e o Rosto de Menino. Lavarei o meu poema nas águas do meu tormento, ao sentir um grande medo de deixar fugir o medo de não mais muito querer. Lavarei minha memória nas águas de outra história, passado, vida sem volta, que volta quando já vamos, bem longe em meio à vida, passado, rio, nave ou quilha, que renasce em redondilha. A cantar foi que parti para longe desta face, simplesmente vou rimar, doce face com disfarce, para gravar no verde falso velhas luvas que descalço. Muita vida se resume neste humor tão triste e fino. Lavo o meu passado, porém fica mal gravado, em terra folha de alface, rosa o rosto de menino. Essa inocência e esse temor aos castigos de Deus são as chaves para o descobrimento do rosto agônico e inefável da poesia de L. Ruas. Ele me comove e sempre será uma alegria recordar o seu inesgotável legado. E não poderia encerrar o meu pensamento sem espelhar-me na face do velho flow de L. Ruas. De onde vens, palhaço? Que nos queres dizer? Fala que te espiamos, cientista da vida. Tu gargalhas no palco, o que choramos na vida. Sou criança que não aprendi ainda o que é o belo e o feio, o pranto e a galhofa, o que é ser e o que é não ser. Pois tu és homem, palhaço. Tu és homem. É muito bonito. É a poesia de L. Ruas. Obrigado, parabéns. Parabéns. Nós, ao tempo que agradecemos a belíssima leitura do poeta Diego Mendes, passamos a palavra para Marta Cortesão. Marta Cortesão é tradutora, professora, poetisa, tem realizado aí um conjunto de lives agradáveis, em que tem discutido, inclusive, bastante literatura do Amazonas. Então, seja bem-vinda, Marta, mais uma vez, e a palavra é sua. Parabéns aí à leitura do Zé Maria Pinto e do Diego Mendes, né? E depois dos dois eu não sei o que vou dizer, né? Mas vamos lá, vamos tentar. É um prazer e só fazendo um parênteses, essas lives que eu faço falando sobre literatura no Amazonas, eu devo à professora Lourdes Louro, que é doutora em poética e hermenêutica. Sem ela, não seria possível. Então, deixo aqui esse parênteses. Vamos lá. Fiz aqui a minha leitura e espero que... Vamos lá. Inicio minha peripécia literária desta tarde, que já é noite, acho, né? Trazendo a importante observação que faz o nosso companheiro aqui, que está conosco, Roberto Miranda, em seu blog, a respeito da leitura da obra de L. Ruas, que é a Aparição do Clown. Depois de afirmar que a obra discorre sobre um poema crítico, ele enfatiza que não se trata de um poema fácil, que logo se entregue à nossa fruição. Ao contrário, diria mesmo ser este um texto tremendamente difícil e labiríntico em seu maravilhoso hermetismo, visto que os seus vários segmentos luminosos podem, com efeito, confundir-nos numa leitura menos atenta e fazer-nos caminhar por seus desvios, afastando-nos consequentemente de seu núcleo, de seu tema fundamental
de sua significação humana e divina, assim como se, em vez da estrada real, tomássemos por atalhos que apenas nos deixassem perceber ao longe o rumor e as luzes da festa. Partindo desta observação, que me enche de responsabilidade, somada à presença dos profissionais da crítica literária que se encontram hoje aqui nesta reunião virtual, organizada pelo professor Dilson Lages, andarei pisando em ovos, ou talvez palavras, não? E rogo aos companheiros, porque não vates, né, que sejam complacentes com meus possíveis equívocos e que me corrijam, caso seja necessário. Esta minha leitura, com base em alguns críticos observados que serão citados no decorrer do texto, ela parte de comentários gerais a respeito da obra em estudo para logo passar aos comentários sobre as 3 partes escolhidas para análise, que foi descoberta, legado e despedida. Vamos lá. O próprio título do livro de L. Ruas é um convite a um mergulho nas veredas do mistério, vez que a etimologia da palavra aparição nos remete a significados como aparição repentina, fantasmagórica, ou ainda a epifania, que abraça os conceitos de materialidade sagrada e de manifestação do sagrado. Por sua vez, o termo clau, que aparece no título da obra, logo na primeira parte do poema Descoberta, e depois é retomado nas 2 partes finais da obra, Doutrina e Despedida, nas demais partes da obra dá passo ao termo palhaço. Segundo Rodrigues, em sua dissertação Aparição do Clau, de um mito racional cristão ao nascimento da poesia, uma dissertação orientada pelo o crítico literário, o Marcos Frederico Krug, amigo do Zé Maria Pinto, diz o seguinte: equivale à expressão inglesa clod, né, que adaptada para o português pode ser entendida como algo rústico, bronco, relacionado à terra, ao camponês. A expressão palhaço, por sua vez, vem do termo italiano paglia, em português palha, material de que era feita a roupa de certo tipo de comediante, e tal comediante se desdobra em pagliaccio, um tipo de pessoa cujos argumentos não são levados a sério. L. Ruas, em entrevista concedida ao jornal em 10 de fevereiro de 1955, esclareceu que a escolha do termo clown se deveu ao caráter universal desta figura, personagem, que apesar de se relacionar com a figura do poeta, também faz referência a outros artistas, como escritores, pintores e teatrólogos, e ainda acrescentou que esta obra seria uma tentativa de exprimir o poético do homem, que o homem redescubra a poesia em seu interior e possa manifestar, apesar de que um poema não é para ser explicado, mas para ser entendido. O livro-poema de L. Ruas, Aparição do Clown, está constituído por 18 partes, né? Descoberta, discurso, resposta, aviso, romance, martírio, canção, viagem, apóstolo, o dragão e a flor, prelúdio, coral, nenha, ressurreição do baile, retorno, legado, doutrina e despedida, as quais se complementam entre si, compondo a unidade semântica da obra. Esta, por sua vez, atravessada por conceitos ideológicos cristãos, filosóficos e artísticos, que se plasmam na poética dos dramas espirituais humanos através de um discurso maduro, pleno de arquétipos e símbolos, que vão cruzar os sentimentos mais altos e mais terrenos por entre imagens escolhidas, com o fim de canalizar importantes vozes que surgem no decorrer do poema, como o eu, o clown, o palhaço e o pássaro ferido, por exemplo. André Araújo, no prefácio Interpretação do Clown, datado de 1958, nos diz que o milagre do destino das palavras está no mistério de seu sentido expressivo. E no aparente obscuro dessa mística de expressão estão a claridade dos símbolos criados e a beleza da matéria expressiva que o pensamento cria. E tudo é símbolo na vida. Quanto maior for a intimidade das forças em conflito no homem e na humanidade, mais profundo será o mistério de cada um de nós, mais trágico será o drama da humanidade. E, portanto, mais simbólica e mais mística será a sua representação. Os conflitos, as lutas, os desesperos humanos, a ânsia pela existência, todas as forças angélicas e demoníacas têm intimidade nos mistérios de nossos destinos. É nesta linha de pensamento que se baseia a minha modesta leitura da obra.
a dos dramas humanos deste homem Clau, que não se sacia em si mesmo, que se busca, se frustra, se alegra, comete inúmeros erros e acertos também, se desespera, se perde, se encontra, para novamente dar-se o prazer de perder-se, ou descobrir-se, mistério ou poesia, um ser informado por natureza em contínua, inconformado, perdão, por natureza em contínua peregrinação pelos caminhos do mundo, e que se vê refletido naquele Prometeu acorrentado em alto penedo, ou um Narciso atormentado pelo reflexo do outro, ele mesmo nas águas, como também observou o ensaísta e crítico literário Rogel Samuel em seu estudo Pássaro em Voo. Diz ele, a descoberta do Clau é a descoberta de si, né? O ver-se no espelho da face do outro levanta desde logo a questão reflexa do igual, que se recolhe no lago. O corpo do outro recolhe o meu mesmo transformar-se. O seu corpo de barro, o seu corpo de estrelas, entre o céu e o chão se fundem, o alegre riso e o triste pranto. O tempo é de metamorfose no Lago da Lua, tempo mítico do lar, e a referência é da metamorfose de Ovídio, mas com a lua e o lago espelho da face onde o palhaço aparece, um antinarciso. Em Descoberta, primeira parte do poema, que se trata do processo ou efeito de revelar algo, a primeira experiência ou vivência neste poema se dá ao mistério, a descoberta que é uma ação comum à mentalidade humana. Aqui sucede a epifania do ente sobrenatural, o sempre terno e misterioso Clau, que não se revela em profundidade, pois o que ele revela é a existência do mistério, não o mistério. Ele surge num tempo mítico, num tempo primitivo, num lugar sagrado, foi no tempo do luar, pois não existe sol, no velho parque, no tempo não maduro. Um tempo distante, indicado pelo verbo no passado foi, porém um tempo muito presente, indicado pelo verbo existe, que é vivido pelo eu. Com traços de homem arcaico religioso, o que encontra o Clau. Através de um ritual sagrado, porque estes versos iniciais sugerem uma ideia cíclica que se repete no tempo e é capaz de regenerar o mundo. A figura do Clau pode representar o princípio deste ritual, baseada em suas aparições do poema. Este Clau, não o palhaço, né? Capaz de fazer uma revelação que carrega sutilezas e possui aspecto de sacralidade, é uma das principais fases do ritual, da qual surgirá o palhaço, já que se entende que o Clau é a colocação do mistério e o palhaço a construção. Movido pela curiosidade, o eu narcísico deseja ver a face do Clau. Porém, o que vê é apenas o reflexo de sua face no azul parado de águas, onde a lua também refletia. Talvez uma tentativa de unir um elemento celeste, né, lua, a um elemento terrestre, a face do outro. Queria ver-lhe a face, e sua face era imenso lago azul parado, onde a lua se repetia, lua. Queria ver seu corpo, chafariz, era seu corpo de barro modelado, aljofrando de estrelas e de pérolas, o céu e o chão banhado de azul. Esse Clau é a instituição do infinitamente simples, é a intuição de uma ideia. O autor só procurou dizer uma coisa a partir desse infinitamente simples e tentou expressar essa intuição que será capaz de gerar conceitos diversos que chega à satisfação experimentada pelo leitor do artista-poeta. Penso que a satisfação que a arte nos fornece chega ao privilégio da filosofia, assim entendida a cada instante, lido com o gozo nesse mero procedimento verbal. A aparição misteriosa do ente sobrenatural surge diante do olhar passivo do eu, em conexão com o feminino, por meio do beijo na boneca, que para Rogel Samuel seria a feminidade pansexual do velho Clau, que se contagia da boneca que ele beija. Apenas vi o velho Clau beijando uma boneca, e beijando-a chorava e ria ao mesmo tempo, que o destino dos palhaços é fundir à luz da lua o alegre riso e o triste pranto. Nos 3 últimos versos do poema, o eu toma uma posição mais distanciada daquilo que vê, mas ao mesmo tempo desejoso de continuar com sua descoberta, ainda que seja consciente de sua fracassada tentativa, diz o seguinte: e vendo ser inútil meu esforço
de descobrir integralmente o clown, eu, suplicante, lhe falei assim. A partir daqui, o eu se dirige ao clown através de um discurso conflitivo. Sobre este episódio final do poema Descoberta, Rodrigues percebe que há a necessidade de descoberta, de conhecimento sobre algo. O clown, enquanto clown, parece incapaz de conduzir a unidade, a verdade, pois sabemos, ele é apenas a superfície, a primeira fase do ritual, ou o primeiro estágio do palhaço. Assim, faz-se necessário passar a outra fase, o palhaço, onde a verdade e o possível restabelecimento da ordem, a unidade, pode se encontrar. E a verdade continua escondida. As gradações presentes no poema, seiva, água, lama, em referência ao sangue do palhaço, carne de elefante, néctar de bonina, alma de passarinho, revelam, no primeiro caso, a passagem de um ponto positivo a outro negativo. No segundo caso, o aspecto material ou espiritual, numa indicação de que sangue e carne do palhaço refletem uma verdade que se deseja alcançar. Os símbolos presentes no poema livro, com a estrela, podem significar o anúncio da vontade divina, a vida eterna dos justos e a ascensão celeste. O pássaro seria a promessa de alcançar o divino, onde se encontra a verdade. Na 16ª parte do poema, Legado, o homem aparece subordinado pela força divina, vive a sina de ser pássaro sem poder voar. Pássaro, homem, provido de asas em queda, pois até para cair é mister possuí-las. Se eu tiver que parar, vocês me falem, tá? Porque eu estou aqui fazendo a leitura do texto. Eis o conflito humano, embora este palhaço homem seja um ser feito à imagem e semelhança divina. Este homem carrega em sua essência algo demoníaco, pois até Beelzebub tem asas. Sim, Beelzebub tem asas. No céu e no inferno, ruído de asas tatalando. É impossível ultrapassar o limite humano. Impossível descobrir o nome do pássaro ferido. E eis que o nascimento da poesia surge em Despedida, última parte do poema, onde o palhaço volta a ser clown. Nela, o eu diz: e o velho clown partiu beijando ainda o brinquedo que a criança abandonara no velho palco, parque ou tempo sem memória. A narrativa cíclica retorna ao ponto de partida onde tudo começou, no tempo dos primórdios, indicando que o mito foi narrado e encenado neste palco-parque. Após o término do ritual, o equilíbrio se instala e a vida pode continuar seguindo seu curso. No decorrer da leitura, fui recolhendo tesouros, pérolas, na verdade, como estas: ser livre em essência é ser cativo. A ilusão é mais mortífera do que a desesperança. Tu és homem, palhaço, tu és homem. Tu és verdadeiramente homem. Há maiores verdades que estas, ditas pela pena do poeta? Um homem verdadeiro capaz de construir sua própria existência porque é consciente de suas fortalezas, mas também de suas fraquezas. Aquele homem que tem corpo, mas alma também, que é farsa e também verdade. Aquele Ulisses astuto, mas que erra pelo mundo em busca do caminho de volta a casa. Que é razão, mas também emoção, que olha para trás, mas que também para a possibilidade desejada, que olha também para a possibilidade desejada de um futuro. E aqui finalizo minha leitura citando uma poesia do livro Banzeiro Manso, de minha autoria, Odisseu Errante. Quando a escuridão em mim se faz, ainda que o sol desponte radiante, perco o sono, percutindo minha paz. Sinto-me o Odisseu mais errante dentre todos os mortais. Cansado de astúcias e guerras, de tantas naus e saqueios perdidos, de tantos sonhos caídos por terra, Odisseu, de sentimentos oprimidos dessa grande vida procela, sem destino, sem timão, exilado em um submundo, desprovido de toda ilusão, Odisseu do Hades profundo, descrépito, de amargo coração. Levianas juras e vãos amores esvaíram-se tal água pelos dedos, carrego do mundo as dores, Odisseu dos tormentosos segredos, isolado em belicosas torres.
castigado pela ira netúnia, tormentado pelo abandono do lar, largado à própria sorte, a penúria, Odisseu sem porto aonde chegar, e de grandes glórias estapafúrdios, onde perdi o poder da imortalidade? Quando os triunfos viraram fardos, por que me abandonaram as divindades? Odisseu de trêmulos e vagos passos, por que tudo em ti é fatalidade? O peso da idade me consome, tal como ao leal amigo Argos. Que tais forças não me abandonem. Quero voltar a retesar o arco, seja de seu caído, mais homem, reerguer-me, sublime e cauto. Aqui, finaliza. Desculpa, viu, gente? Eu me excedi porque eu gostei tanto do texto que eu viajei. Peço perdão. Obrigado por sua belíssima leitura, que é uma leitura de vozes, né? O entremeio de vozes, que nos dá uma dimensão muito concreta do que é a poesia de L. Ruas. Nós gostaríamos de ouvir as palavras do historiador Roberto Mendonça, responsável pela grande circulação de L. Ruas entre nós. A palavra é sua. A palavra é minha agora. Luiz Augusto. Quando puder falar, Dilson, avisa aí que eu estou inaugurando a... Você pode iniciar. Posso iniciar? Pode iniciar. Luiz Augusto de Lima Ruas. O padre Ruas para a Igreja Católica. Tá tocando aí? Pode prosseguir. Padre Ruas para a Igreja Católica e L. Ruas para a literatura amazonense. Nós estamos há 20 anos sem o autor de Aparição do Clown, que morreu no ano 2000, no dia 1º de abril, e que a pandemia não permitiu um encontro ou outras lembranças. Mas eu tive um privilégio muito grande. Conheci Padre Ruas no Seminário São José de Manaus, em 1956, quando eu ali cheguei e ele, um padre bem jovem, encantava a todos com a sua cabeleira esvoaçante, a batina branca, e professor de teólogos, de filósofos e dos iniciantes como eu. O seu Ruas, a sua formação aconteceu em Manaus, passou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde fez filosofia, e ainda foi ao Rio de Janeiro, em 52, 53, onde fez parte do curso de teologia. Retornou a Manaus, um parênteses ainda, ele esteve no Rio de Janeiro nesses 2 anos, eu diria que no melhor aí dos nossos poetas e outros escritores. Ele teve o privilégio de encontrar-se pessoalmente com Manuel Bandeira. Em 54, em Manaus, ele foi ordenado padre. Em 54, o Zé Maria lembrou aí que foi a fundação do Clube da Madrugada. Mas, além da fundação do Clube da Madrugada, nós tivemos a criação da Rádio Rio Mar. E tivemos ainda a criação do Instituto Cristos, e nessas 3 instituições, L. Ruas, ou o Padre Ruas, participou. De sorte que, quando eu busquei recursos para fazer toda essa homenagem, esse material todo, eu encontrei também essa participação dele nessas 3 instituições do Estado. Bom, em 58, Ruas lançou a Aparição do Clown. Já se falou bastante disso, mas, repito, né, um poema religioso, de penosa interpretação, né, e dos quais eu encontrei apenas 5 intérpretes desse poema. O próprio prefaciador, André Araújo, um católico sobre todos os pontos, ele disse o seguinte do poema:
falando desse mundo que é poético, no universo, o padre Luiz Ruas publica algo de profundo, de excelso, de magnífico. Que o entendam os que mergulharem no profundo de sua dialética, que tenham ouvidos aqueles para quem o poema é dirigido, que vejam os olhos da alma daqueles que devem ver os símbolos e os mistérios que estão contidos nos versos áureos do imortal poeta de aparição do Clau. Portanto, eu vou dizer agora a minha razão da minha paixão pelo L. Ruas. Eu estava no seminário e recebi o livro, li e confesso que não entendi nada, mas acabei fazendo uma crítica. O livro todo estava escrito em letras minúsculas. E, como bom estudante, eu recriminei o nosso professor de português. Por que não poucas vírgulas? Enfim, já se disse isso e eu não preciso ir em frente. O livro é difícil. Ainda hoje, eu tenho problemas quando releio o livro. Uma outra ressalva do livro de Ruas é a capa. A capa foi feita pelo amigo, o artista plástico Oscar Ramos, e ele me confessou que o livro foi feito de uma forma artesanal. Se a gente observar a capa do livro, o original, as letras foram recortadas manualmente. Eu diria até que foi feito na tesoura, que era o Photoshop daquela época. Além de padre, com as suas obrigações religiosas, o padre Ruas era professor, né? Professor de colégio, dos colégios de ensino médio hoje, e também da universidade, onde terminou por se aposentar, né? Ruas entendia de cinema e de teatro. De cinema, o livro Cinema, e ele participou de cineclubes, e de teatro ele foi mais longe. Nós vamos aguardar 2 minutinhos enquanto Roberto Mendonça retorna. Perdeu o sinal, vamos aguardar 2 minutinhos. Eu aproveito para registrar aqui entre nós a presença do professor e romancista Rogério Samuel. Nós agradecemos aqui a presença do professor Rogério Samuel. Vamos aguardar aqui 2 minutinhos aí, enquanto do retorno de Roberto Mendonça. Ele entrou agora, o professor Rogério, né? Alguns minutinhos, 10 minutinhos. Poxa. Professor Rogério, eu falei de você, viu? Eu sou tiete do professor Rogério. E montasse uma peça intitulada O Alto da Paixão, que foi realizada em Manaus em 2 apresentações, mas que também foi a primeira e única, porque no ano seguinte o padre Ruas foi preso e encerrado o seu trabalho. Bom, eu acompanhei o Ruas, eu saí do seminário, o Ruas foi para um lado, o seminário fechou, eu fui para o outro, mas acompanhava pelos jornais, e ele escrevia, eu via que ele escrevia bastante. Por isso, quando ele faleceu em 2004, eu comecei a fazer toda essa pesquisa a fim de que pudesse relembrar o amigo, o padre e o meu preceptor no seminário. E aí, agora está quase aparecendo. Bom, então eu fui à procura dos livros, a gente conhece, já se conhecia os livros, foram poucos livros que ele publicou, 2 de poesia, um de ensaio e outro de crônica. Mas o que ele havia escrito nos jornais, eu até costumo dizer meio que ele produziu 1 tonelada de papel e 1 trilhão de caracteres. Ainda hoje nós temos, já reproduzir alguma coisa, mas ainda há muito que reproduzir ainda sobre o trabalho dele. O
em certo momento de toda essa atividade dele, ele acabou por se desentender com a Igreja Católica e, por pouco, não abandonou, como se diz, a Igreja, e relaxou também nas suas atividades. Ele ficou assim um tanto largado, como se diz, ou se dizia à época. A presença do Papa em Manaus em 1980 produziu um milagre. Ele acabou, digamos assim, fazendo com que o Ruas voltasse à atividade religiosa. E foi assim que ele foi nomeado vigário da paróquia de Remédio, onde, em 1992, ele sofreu um AVC muito grave e, por 8 anos, ele ficou acamado, sem poder falar, sem poder escrever, o que é muito difícil, obviamente, para um homem que passou a vida toda nessa atividade. Faleceu em 2000, já falei, e eu recolhi o material dele e já consegui produzir alguma coisa, né? O Zé também já me ajudou, mostrou aquele cinema e crítica literário. Eu também produzi os intérpretes de aparição do clown. E também fiz uma pequena biografia dele. Fiz uma pequena biografia de L. Ruas, e ainda há uma outra quantidade bastante razoável de material para ser publicado, esperando o apoio cultural. E para encerrar a conversa, o Ruas, ele nasceu e morreu na mesma rua, até rima, Ruas e Rua. E ele, curiosamente, ele havia escrito, bem jovem ainda, ele escreveu um texto chamado Palavras à Árvore Morta, em que ele sugere uma conversa entre o vento e uma árvore que havia crescido à beira da rua, né? À beira da calçada, né? E ele diz lá, como eu até digo que ele escreveu seu epitáfio, né? Anos depois, o Ficus sentiu que algo estranho sucedia dentro de si, uma espécie de tristeza, uma agonia, uma angústia. O vento, novamente, disse aos seus ouvidos de folhas, já agora ásperas, que umas árvores haviam sido destroçadas, decepadas, mutiladas. E o Ficus, desprovido da inadvertência da mocidade, abalado por tantos males, não resistiu à notícia. Sentiu que a seiva estacava dentro de seu tronco, calejado pelas pedras duras do calçamento. Sentiu que alguma coisa estava se rompendo e, com estalo de dor, tombou, abraçando sua rua, acariciado pelo vento que absolutamente não compreendia a razão do colapso, mas assim mesmo chorava. Ruas emocionou Manaus. E continua. Obrigado. Muito obrigado, Roberto Mendonça. Nós queríamos fazer aqui, o tempo em que agradecemos a sua grandiosa colaboração com este círculo de hoje. Nós gostaríamos aqui de fazer aqui 2 pequenas digressões antes de abrirmos aqui o espaço para um diálogo maior. A primeira delas é que, ao longo desta semana, o arquivo da Poesia Reunida, de sua organização, a Poesia Reunida de L. Ruas, foi encaminhado por Diego Mendes. Nós tratamos de socializar intensamente esse arquivo. Acho que fizemos com que esse arquivo chegasse aí no mínimo a 1.500 pessoas. Nós tivemos um intenso cuidado essa semana de fazer com que esse arquivo ganhasse aí grande circulação. Não apenas ele, mas também referências também àqueles sites que são os sites que eu vejo, os blogs que eu vejo que nos dão uma ideia muito precisa sobre a literatura amazonense. Os sites de José Maria Pinto, os sites organizados por Rogério Samuel e o seu blog, né? Os 3 blogs, os blogs, né? José Maria, são vários blogs, os blogs que nos dão uma dimensão muito exata sobre a literatura do Amazonas. Se alguém quiser pesquisar sobre a literatura do Amazonas e pesquisar com fôlego, encontra nesses 3 blogs material suficiente para estudar bem a literatura do Amazonas.
Então, nós estamos aqui em mãos, eu tenho aqui em mãos o volume que me foi ofertado faz algum tempo pelo professor Rogério Samuel, a Poesia Reunida, o mesmo que circula, é o mesmo volume que me foi mandado em PDF pelo Diego. Então, nós aproveitamos o momento agradecendo a todos e abrimos o espaço para os diálogos. Eu gostaria de, se me permitem, eu gostaria de fazer aqui uma formulação, e eu gostaria de fazer a formulação a partir de um poema. Professor Dilson, Ou só não? para eu acrescentar aí nos blogs, antes de você começar a falar, que tem também o blog do Isaac Melo, no Acre, que é a Alma Criana, que faz também todo o material aí da literatura amazônica, né? Tanto do Amazonas quanto do Acre, do Pará e de vários lugares. Alma Criana. Alma Criana, verdade. Eu conheço o blog, maravilhoso, e verdade, é uma missão nossa aqui, né? Há uma criana entre eles, né? Então, eu pediria permissão a vocês, o poema trata de sinos. Eu vou aqui, naturalmente, fazer uma pergunta, que pode ser dirigida aí a quem queira responder a formulação, a quem leu a poesia de Ruas com Vagar e possa responder a formulação ou se manifestar. Eu pontuei aqui algumas questões e, particularmente, há um fator que me chamou mais atenção na poesia do Ruas, porque o Ruas ele não é um formalista. Se nós tomarmos isso como ponto de partida aqui para as observações que eu vou destacar, nós teríamos um Ruas muito mais próximo de uma poesia inicial do modernismo, né, do que propriamente da geração de 45. Ele não se enquadra aí do ponto de vista estético as características formais dos poetas de 45, né? Se a gente, inclusive, relaciona 45 da geração que se estabelece a partir de então, né? Se nós tomarmos como parâmetro alguns dos poetas então. Então, nós vamos observar na poesia dele o gosto por elementos etéreos. Esses elementos, eu vou destacar aqui, estrela, lua, céu, e a presença desses elementos, que estão muito presentes também lá na poesia do Manuel Bandeira, esses elementos, eles são elementos que pertencem à nossa herança romântica. Eles são elementos da herança romântica. Então, eu pergunto a quem se habilita ao diálogo, a quem queira se habilitar ao diálogo, nós poderíamos conceber que isso seria realmente a influência romântica na cosmovisão de L. Ruas, ou isso seria reflexo da influência do catolicismo em sua poesia? Porque a poesia dele está perpassada pela presença direta ou indireta do discurso cristão. E eu aproveito aqui para fazer aqui um pequeno comentário de um poema, é o poema Sinos, ele foi retirado das antologias, supõe-se aqui, Pequena Antologia Madrugada, e aqui nós temos aqui o poema Sinos, publicado na antologia Lira Amazônica em 1965, de Anísio Melo, publicado na antologia A Poesia Amazonense do Século XX, de Assis Brasil, 99, nosso Assis Brasil do Piauí. Essas são anotações de rodapé, feitas na edição organizada por Roberto Mendonça. Então veja aí, o poema Sinos. Os sinos calaram-se em sons pontiagudos, projetando no espaço verde-negro centelhas desmemoriadas. De onde vem a voz dos sinos? Das torres cicatrizadas onde o tempo se gravou em instantes de pedra? De onde vem a voz dos velhos sinos? Essa voz que vem até nós como velas esfumaçadas pelos ventos intocados do mistério inenarrável do tempo não nascido? De onde vem a voz dos sinos? O canto das estrelas semimortas repicava em azul cristal nas torres enrugadas. O último canto dos sinos é silêncio, leve silêncio. Então, por que eu estou aqui lendo, inclusive, esse poema, né? Os sinos, na verdade, aqui não é só, né, a reiteração de um som, é a memória, né? Então, nós temos aí na primeira estrofe aí, né, o som feito para durar pouco, né? Na primeira estrofe ele vai projetando esse som, né, que é doloroso. A ideia de sofrimento próprio, muito presente no discurso cristão, está aqui evidenciado em sons pontiagudos. E depois essa ideia, o espaço verde-negro,
na oposição semântica aí entre a esperança e a escuridão, que me remete aí à presença da fé religiosa. Posteriormente, olha a ideia que é retomada de maneira recorrente de ferida, torres cicatrizadas, ele retoma isso posteriormente, essa mesma imagem, estrelas semimortas, torres enrugadas, a ideia de sofrimento, de desgaste, está aí sendo recuperada com outras imagens, né? Então, essa ideia do sofrimento ou da presença do sofrimento, isso está presente, é um elemento presente no discurso cristão. Então, essa ideia da fé e do sofrimento, ela vai perpassando em muitos poemas, através de seleção lexical, que nos faz, que nos remete ao discurso religioso. Então, essa presença desses elementos etéreos seria influência da religião ou herança dessas escolhas do romantismo? Então, por favor, eu pediria que vocês dialogassem com a pergunta. Eu posso, Gilson? Alô, Sim. Gilson? Sim, você pode. Posso? Pode sim, à vontade. Eu até levantei a mão ali, vou baixar aqui, porque eu não sei se a mim incomoda aqui, porque ela fica bem no meio. Mas é o seguinte, eu falei, corroborei com o que você acabou de falar, na verdade, já previamente, quando eu disse que ele se alinhava com o modernismo, mas tinha um pé na geração formalista, porque tem muitos poemas dele, inclusive 10 sonetos que o nosso querido Diego já havia destacado, os sonetos autobiográficos, que são fantásticos, todos os 10, eles têm um pezinho lá na geração formalista, de 45. Mas não é pelo formalismo em si, mas sim por esses elementos que você acabou de enumerar do romantismo, que são retomados lá no simbolismo. Por isso eu digo que ele é um poeta neossimbolista, modernista neossimbolista. Eu sei que tudo isso são palavras, palavras, palavras. No final das contas, o que conta é a poesia. E eu queria ler um poema para exemplificar isso. Um poema lá dos sonetos autobiográficos, autobiográficos. O poema que ficou conhecido também como A Égua. Foi publicado na pequena antologia Madrugada, organizada pelo Tufi, lá nos anos 50 ainda, com o título A Égua, mas na coleção dos sonetos autobiográficos ficou com o número 3, simplesmente. A égua caminhava a passos largos por entre a lama espessa, mal cheirosa. A égua que nasceu de barro e sopro, pesada e ao mesmo tempo vaporosa. A égua percorreu todo o passado, é lenda, é mito, é sombra luminosa. Galopa semeando vida e morte, é frágil como a flor e belicosa. Tem alma, muito embora no seu ventre, anime fauna imunda e tenebrosa, de serpes e batráquios peçonhentos. A égua chega sempre, chora às vezes come fezes. Eu a vi, comendo em céu de estrelas, uma rosa. Então, os elementos que você citou ainda há pouco, as estrelas, a lua eu acho que não está aqui não, mas a rosa, né, as flores, de um modo geral, estão aqui. Mas, em contraponto, estão também a própria égua, a fauna imunda de serpes e batráquios. Enfim, ele consegue juntar essas duas coisas, esses dois mundos, essas duas referências, e fazer uma poesia ímpar. E isso é que interessa, mais do que as classificações, entendeu? Eu vejo assim. Mas não discordo absolutamente do que você falou. É isso. Nós abrimos aqui o espaço para outras perguntas, outras formulações que julgarem pertinentes. Alguém quer levantar algum ponto, fazer... Eu gostaria de sugerir que o professor Rogério Samuel, de quem eu tenho muita saudade, acho que há mais de 10 anos que eu não vejo, que ele falasse aqui a sua opinião, ou pelo menos desse um adeuzinho aí, Rogério. Professor Rogério? Não é só a Marta que é sua tiete, não. Nós todos somos.
Professor? Ver se a gente consegue. Eu não domino. Já estamos ouvindo, professor. Fica à vontade. Estamos lhe ouvindo, professor. bem. Eu não domino esta mídia. É a primeira vez que eu entro nela. Então, mas em todo caso eu vou falar um pouquinho só, 2 minutos. A primeira vez que eu li A Aparição de Clown foi num xerox que foi me dado por uma amiga amazonense que já faleceu. E eu fiquei deslumbrado. Eu achei que era um livro, um dos maiores livros da literatura brasileira. Eu sou meio exagerado. Então, eu digitalizei o livro todo e coloquei no meu blog, no meu antigo site. E foi uma coisa impressionante. A partir daí, quanto mais eu lia, mais eu achava... Bom, de certa forma, eu escrevi também uma interpretação, muitos anos depois, e eu discordo um pouco do que as pessoas costumam dizer que é um poema religioso. Ao contrário, eu acho que é um poema maldito, porque quem conheceu o Ruas, eu não o conheci, sabe que ele era alcoólatra, que ele era, enfim, que ele não era comportado, ele era um rebelde. E acho que era comunista na época da ditadura, foi preso, enfim. Ele bateu de frente com o Estado, com a igreja, com tudo. Para vocês terem uma ideia, ele foi candidato único a uma vaga única da Academia Amazonense de Letras, e não foi eleito. A Academia rejeitou. Você sabia disso, Zé Maria Pinto? 2 vezes, Rogério. Ah, 2 vezes? Foi. A primeira vez ele foi sozinho, e depois ele foi pior, que ele concorreu com outro e perdeu também. Pois é, então, o Ruas é um poeta maldito, de forma... Ele é muito, digamos assim, está acima dos poetas do seu tempo. Ele é um extraordinário poeta, principalmente a aparição do Clown e também aqueles outros sonetos e outros, o Poemeu, etc. Então, eu sou um leitor de Ruas muito antigo. Eu confesso que há muitos anos que eu venho e graças à colaboração do Roberto Mendonça que os livros começaram a aparecer. Para vocês terem uma ideia, ele era um crítico de arte, ele era um crítico de literatura, ele era um crítico de cinema. Ele tinha uma cultura extraordinária, era um homem de grande visão. Enfim, é isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Professor, uma grande felicidade poder ouvi-lo. Muito obrigado pela participação aqui no Círculo. Muito obrigado. Nós podemos estender a uma outra formulação? Quem mais gostaria de fazer alguma intervenção? Eu tenho aqui mais uma pergunta aqui para estender, né? Me permitam. A poesia do Ruas, ela é uma poesia repleta de referências explícitas ou implícitas. Há poetas que fazem uma poesia que tenta se fazer de uma maneira pura, que tentam fugir, né, das referências, ou pelo menos ocultá-las. E há poetas que a poesia tem que se fazer valer através da manifestação dessas referências. A poesia do Ruas, ela está permeada de referências e ele é habilidoso em inseri-las dentro do texto
e elas passam literalmente a ser parte integrante do texto, sem que isso comprometa de modo algum a escritura. Então, quais são os efeitos de sentido? Como é que vocês avaliam a presença de referências textuais que o Ruas faz em vários de seus poemas, quanto aos efeitos de sentido e quanto ao lugar que elas desempenham, gerando efeitos de sentido para o leitor? O que vocês pensam a respeito do assunto? Vocês me ouviram? Fiquem à vontade para responder, para dialogar. Quem se habilita, por favor? Fui ouvido? Fui ouvido, né? Ninguém está querendo... Dilson, posso falar um pouquinho? Pode sim, para sua satisfação. Olha, Dilson, a gente tem de considerar que a aparição do Clau, em aparição do Clau, o poeta se coloca como um palhaço. Está entendendo? Ele veste a máscara de palhaço. Então, assim como naquele poema que foi acabado de ler pelo Zé Maria Pinto, A Égua, também é uma égua que come fezes. Quer dizer, há uma simbologia decadentista no Ruas. Talvez, podemos dizer, e eu pego assim de surpresa, que reflete a época em que ele viveu, a época da ditadura militar. Está entendendo? Eu acho que ele sofreu na cara, no corpo. E Manaus era uma cidade extremamente reacionária. Os elementos reacionários da cidade de Manaus eram extremamente fortes. Quando o general-presidente foi a Manaus, a cidade toda quase que ficou de joelho. Quer dizer, na realidade, o padre é uma voz rara, era uma voz rara da oposição. E era um homem corajoso. Eu não o conheci, a biografia dele me escapa. Mas eu acho que, pelo que eu leio dele, esses símbolos todos são marcados pela prepotência do Estado, digamos assim. É o que eu penso. É uma voz dissonante, né? Uma voz distoante. Verdade. Nós agradecemos... Aliás, nós temos aqui na sala o Zé Maria Pinto, hoje é um homem de extremo trabalho como é que eu vou dizer? De oposição. Causar a dúvida. Muito corajoso. Eu me calei, eu parei de expressar o meu ponto de vista político, porque eu fui expulso do meu blog durante um tempo, eu sofri uma série de coisas. Aí eu calei o bico, não falo mais de política. É covardia, é isso, aquilo, mas eu não falo mais de política. Realmente Eu acredito, Rogério, que o nosso papel de escritores, de poetas, de intelectuais é disseminar a dúvida, trazer a inquietação, o pensamento inquieto. Não é discordar por discordar, entendeu? Mas é de questionar sempre. E o diabo é isso. Os nossos colegas aqui na província são muito... aceitam tudo, aquilo que você falou, se ajoelham, né? Se ajoelham. E eu não aceito isso.
É isso. Provocar estranhamentos, é isso. Tá certo. Nós disponibilizamos a palavra a quem dela queira fazer uso. Agradecemos a presença de todos nesse essa frutífera tarde de diálogos com a poesia de Eli Ruas. Viva a poesia viva de Eli Ruas! Agradecemos a todos. No dia 18 nós teremos uma nova edição do Círculo Literário Virtual de Entre Textos, com a obra de Luiz Rocha, que está aqui entre nós. O Dr. Luiz Rocha estará aqui conosco, os seus contos, 6 perguntas fundamentais para ler, um clarão dentro da noite. Será dia 18, né, no mesmo horário. Nós já antecipamos aqui o convite. E a palavra está aberta para quem dela queira fazer uso. E com as palavras finais de cada um, nós encerramos também esta edição do Círculo. Por favor, quem se habilita, as suas considerações. Eu queria fazer uma pergunta a você, Dilson. Pois não. Você ainda tem um microfilme que eu mandei para você há 10, 20 anos atrás, Professor, com o livro raríssimo do Fileto professor Pires. está aqui e traz dessa estante aqui a caixinha, o microfilmezinho preto, está lá do lado lá. Esse microfilme, nós tiramos uma cópia dele aqui em scanner, e eu sonho que em algum momento alguma instituição aqui possa editar aquele livro. A verdade do caso Amazonas. É um livro raríssimo e explica a situação do Fileto Pires no final do seu governo. E a Biblioteca Nacional só tinha um exemplar. Foi com muita dificuldade que eu consegui pagar e convencer o pessoal lá a tirar essa cópia de microfilme, tá? Então, trate com cuidado e tente ver se pode... É a mesma coisa, o outro pedido que eu faço agora para usar a Maria Pinto. Eu não sei se você sabe da Maria Pinto, que eu escaneei e foi o livro do Pérez Moraes, como é o nome do livro? Coelho Neto e sua obra. E foi publicado pelo Márcio na internet. Está lá. É uma edição virtual, né? Uma edição mas eu espero que um dia também a Academia Amazonense de Letras, que varia muito, às vezes está com muito dinheiro, às vezes está sem dinheiro, possa publicar esse livro, porque eu acho esse livro extraordinário, ao contrário do que todo mundo pensa. Não é um livro de crítica literária, é um livro de literatura. É um livro de crítica impressionista, e ele compete com o próprio Coelho Neto, numa época que o Coelho Neto estava execrado, estava em decadência e morreu logo depois. E, além do mais, o livro é extremamente poderoso. É um livro que tem que ser lido como um texto literário. Eu espero também que seja publicado esses 2 textos. O livro do Fileto Pires Ferreira, que interessa ao Maranhão e a Manaus e ao Amazonas, e é raríssimo, e o livro do Pérez Moraes, que é um monumento. Eu acho um dos maiores livros daquela época é uma época que eu curto muito. Eu sou imitador do estilo dos escritores amazonenses daquela época. Entende? Que imitavam o Rangel e o Euclides da Cunha, aquele barroquismo que deu muita dor de cabeça à nossa amiga Marta Cortesão. Muito obrigado. Eu quero, de já, professor, assumir o compromisso de que, diante de seu pedido, né, essa é uma das minhas missões desse segundo semestre. Fazer o livro do
Fileto Pires Ferreira, A Verdade do Caso Amazonas, voltar em sua forma física, tanto em PDF como em sua versão impressa. É um compromisso que eu estou assumindo de já, e até o final do ano esta edição estará pronta. Ótimo, ótimo. Eu queria te agradecer, Dilson, pela condução aqui. Você é minha aliada, viu? Levando aí para esses bons momentos. Parabenizar aí ao conterrâneo Piauí, né? Ao Diego Mendes, a professora Marta Montezano, o professor Zé Maria Pinto. Eu sou da cidade de Pedro II, no Piauí. Pedro II, nós somos aqui os hospitaleiros, digamos assim, do Festival de Música de Pedro II. Faz 15 anos, O som está muito baixo. Hernani, aumente um pouquinho o som aí do seu microfone. Dá para ouvir melhor agora? Dá para ouvir. Muito bem, eu sou de Pedro II, Piauí, e a nossa cidade é a promotora do... O som continua muito baixo. Eu dou aula aqui todo dia para os alunos e o som é bom. Ok, então fica para uma próxima. Obrigado, Hernani. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Por favor, quem mais deseja falar? Eu gostaria de falar um pouquinho. Pode ser? Fique à vontade, professor Washington. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu quero primeiramente agradecer ao convite que o professor Dilson me fez para participar dessa livre. E parece que de todos os participantes, o que mais aprendeu fui eu. Porque eu não conhecia Ruas, não conhecia esse poeta L. Ruas, esse padre. E o que eu aprendi, agora eu aprendi muito. Acho que foi quem mais aprendeu fui eu. Eu estou muito empolgado. Eu quero ler uma edição impressa de algum livro desse poeta. Me parece um bom poeta, um excelente poeta. Eu estou com muita vontade de ler alguma coisa dele. Ler impresso, eu não quero ler livro eletrônico. E eu pergunto ao professor Dilson se lá na Nova Aliança existe alguma edição de algum livro de L. Ruas. Eu quero aproveitar para comprar e ler. E agradeço mais uma vez e repito que de todos, acho que quem mais aprendeu fui eu. Estou muito empolgado com esse poeta que eu conheci agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. João Luiz. Eu gostaria de só uma palavrinha. Eu, da mesma forma que o professor Washington, não conheço a produção do poeta L. Ruas e vejo que a produção dele não é tão grande, parece-me que 2 livros de poesias e mais 2 ou 3 de ensaios, mas fiquei assim devidamente impressionado com o conteúdo, com o trabalho. Sobretudo, acho que até ajudou um pouco também o poeta Diego Mendes, na leitura que ele fez do poema Apocalipse, me deixou, achei um poema muito intenso, e é uma grata satisfação tomar conhecimento desse escritor amazonense não, brasileiro, e dessa obra. E fiquei curioso e vou procurar, vou atrás. Quem sabe aí na estante virtual posso encontrar alguma coisa, viu, professor Washington? Pode ser que a gente encontre na estante virtual. Professor Washington, eu queria aproveitar, então, a oportunidade. Hoje eu fui surpreendido pelo professor Dilson, um convite para participar do próximo encontro, né? E eu, de pronto, aceitei o convite e quero estender esse convite aos colegas escritores que estão aqui presentes. O livro que será objeto do terceiro encontro é o meu primeiro livro individual, a minha estreia com um livro individual, meu livro solo, que se é esse, só uma imagem, não sei se dá para ler, aqui a câmera, Um Clarão Dentro da Noite. É uma coletânea de contos. Eu aqui em Teresina já participei desde a final da década de 70, 80, de várias coletâneas, né?
de contos. Eu trabalho mais com a prosa, embora na prosa eu faça um pouco de prosa poética, mas eu trabalho mais com a prosa, com a narrativa curta. Enfim, eu participei durante muito tempo de várias coletâneas, mas nunca tive a oportunidade de lançar o meu livro individual, mesmo porque, por conta da minha atividade, né, profissional, eu sou professor também, sou magistrado, e me afastei um pouco da literatura, né, para priorizar a carreira. Mas estou voltando agora, costumo dizer que eu voltei com os 2 pés para a literatura novamente. Então, esse é o meu livro de estreia, e já tenho, inclusive, um outro já produzido, que está em fase de revisão. Inclusive, solicitei ao professor Dilson para fazer esse trabalho de revisão, que pretendo lançá-lo ainda este ano. E também será um livro de contos. Então, nesses tempos de obscurantismo, convido todos para o nosso encontro, que vai tratar de um clarão dentro da noite. Obrigado pela atenção. Dia 18, no mesmo horário. Muito obrigado, João Luiz. Só reforçar aqui, professor Austin, que nós vamos verificar junto a onde é possível dispor do livro, tá? Dessa edição impressa, tá? Vou lhe dar um retorno posteriormente, tá? E também o João Luiz. Ótimo, obrigado. O livro do Ruas inteiro está no meu blog, tá? Quer dizer, o livro de poesia. A poesia de Ruas está no meu blog. E os textos de prosa não, mas a de... Aliás, é interessante ver como no resto do país há grandes escritores que o pessoal do Sul e do Sudeste não conhece. A cultura brasileira parece que se concentra em São Paulo agora, não é mais nem Rio. O Rio virou um balneário. Então, seria papel do Ministério da Cultura, ou tentar divulgar o pessoal que lá dos cantões da Amazônia produz uma obra poética. É muito difícil saber quem são os grandes escritores. Eu sei, porque eu vivo... Mas eu só sei do Piauí e da minha própria terra, de Manaus, que eu sou um cara que quase que já li quase tudo dos escritores antigos, mas há muitos escritores. No Piauí, por exemplo, eu me lembro que eu tenho em casa, e nunca consegui ler tudo, mais de 100 livros daquela coleção, como é o nome? Centenário. Centenário. São mais de 100 livros dos escritores piauienses. É uma coisa impressionante a produção da cultura do Piauí. Piauí que deu grandes nomes, além do Castelinho, do Carlos Castelo Branco, que era um grande escritor, do Torquato Neto, enfim, mas grandes... Mauro Faustino. Costa e Silva. Costa Rego de Carvalho. Roger Rego de Carvalho, Assis Brasil, Esdras Nascimento. Jamin Santos. O Assis Brasil, por exemplo, tem mais de 100 livros publicados. É uma impressionante. O Assis Brasil é um dos maiores escritores desse país. Mas é isso. Eu queria parabenizar, porque pela primeira vez eu participo de um evento dessa natureza, eu acho que dá muito certo. Muito obrigado, professor. Satisfação tê-lo aqui conosco. De muita alegria. Todos nós aqui somos seus. Me desculpe de não colocar a minha cara, porque com quase 80 anos, eu acho que eu me reservo a não aparecer tanto, mas a voz eu consigo ainda ter. Mas, professor, se você ainda é um gatinho... É que você só viu fotografias de 20 anos atrás.
quem mais desejaria fazer uso da palavra para nós encerrarmos a edição de hoje? Gilson. Desculpa. Eu ia me despedir. Pode se despedir, Marta, depois eu falo, depois de você. Obrigada, que cavalheiro, viu? Obrigada. Olha, eu só quero dizer que foi um prazer dividir esta tarde com vocês e dizer que o professor Rogel, né, que é eu do qual eu sou tiete, e volto a dizer aqui, o Zé Maria Pinto, que eu conhecia com a figura lendária, né? Mas eu era igual o Cururu Teitê, que a gente só vê o rastro, não vê de frente. E hoje eu estou aqui de frente, foi um prazer. E a todos vocês, ao professor Dilson, obrigada pelo convite, tá? E ao Hernani, ao colega que Dilson, não, aí esqueci o nome, Daniel. Diego, tá vendo? Já estão mudando o nome de todos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Estou muito contente de dividir esse momento com vocês. E é isso. Precisando, estou por aqui. Eu queria dizer para o Diego que eu recebi os 2 livros dele e ainda não li, mas estão na minha frente. Obrigado, hein? Professor Rogel Samuel, gostei muito de lhe ouvir, do que você explanou sobre o L. Ruas, inclusive você que é autor do Amante das Amazonas, um livro lindo, um romance maravilhoso, que eu acho que até a Marta traduziu, não foi, Marta, para o espanhol, se eu não me engano. Está aqui comigo também, eu já li, depois eu vou fazer um comentário. Mas eu queria finalizar dizendo que fiquei muito feliz em poder difundir, de certa forma, a poesia de L. Ruas, que é um grande poeta de fato, que merece ser lido e aplaudido, e colaborar também com aquela ideia que o Dilson estava falando de biografias de outros poetas que L. Ruas se aprofundava, né? Porque ele era admirador e, inclusive, confesso, de Jorge de Lima. Está num texto dele. E, certamente, ele foi leitor de Shakespeare e de Eliot, de onde vem esse anglicanismo em seus textos, essas palavras como Clau, né? Como Remember, um poema que eu li. Ele tem também um quê de romantismo, como o Dilson enfatizou, e de neossimbolista, como o Zé Maria Pinto esclareceu. Mas eu acredito que ele é, sobretudo, um poeta intimista, um poeta intenso, de intenso mergulho. É um rilkeano entre nós. É, de fato, um grande poeta, viu? Eu queria também parabenizar o nosso amigo Roberto Mendonça, que é, não sei se ele ainda está na sala, mas o Roberto Mendonça junto com o Zé Maria Pinto, é o grande divulgador da cultura amazonense. Eu quase todo dia entro no blog do Roberto Mendonça. O Roberto Mendonça é o homem que sabe tudo do Amazonas. E quando ele não tem alguma coisa que ele não sabe, ele sabe pesquisar. É uma figura, é o verdadeiro secretário da cultura do Amazonas, de Manaus. Verdade. Podemos dar por encerrado? Você quer dar mais alguma palavra, Maria? Eu só quero agradecer pelo convite, pela generosidade, pela oportunidade de conhecer tanta gente bonita aí, o Diego, que eu conhecia só de nome, a Marta, que apesar de sermos aqui quase vizinhos, mas também não a conhecia, se bem que agora ela mora na Espanha, né? Enfim, tudo muito, muito bacana mesmo, os outros participantes também. Muito bom. Parabéns, Dilson, você está de parabéns. Aliás, você também eu conheci agora, né? Pessoalmente, mas o teu nome já está no meu imaginário há uns 20 anos, pelo menos. Muito obrigado pela assim como o entretexto, né? Eu já estou cadeira cativa dos seus blogs, dos seus e do Roberto também. Então, muito obrigado pela Maria Pinto, eu também sou seu leitor, viu? Muito obrigado. Eu também sou seu leitor, acompanho a palavra do Fingidor há muito tempo, viu? Obrigado, Diego. Eu também sou. Eu acompanho o blog da Maria Pinto, inclusive descobri aqueles poemas eróticos também. Professor Rogel Samuel me fez descobrir o Amazonas. É ele que deu essa descoberta. Então, muito obrigado pela presença de todos
e até o próximo círculo, no dia 18, às 16 horas. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado. Momento do casamento. Ele é Deus,